Olá, amigos da longevidade, aqui eu sou o Dr. Mário Cato. Hoje a gente está com uma conversa importantíssima para a gente entender qual é a importância da comunicação para as pessoas e como que essa comunicação é importante nessa construção de uma longevidade plena, de uma qualidade de vida que a gente precisa construir. E hoje eu estou aqui com Ângela Braga, fonoaudióloga. Ângela, boa noite, bom estar aqui. Dá uma boa noite aí para os nossos ouvintes, né? E queria saber quem é a Ângela Braga. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal. Obrigada por você ter me chamado para ter vindo hoje aqui. Bem, eu vou começar então a te dizer que eu sou uma carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro. Meu sotaque não me nega, né? Já estou aqui na região de Santa Catarina há praticamente 30 anos. Eu sou formada em fonoaudiologia. Eu sempre trabalhei com fonoaudiologia. Eu nunca fiquei desempregada, né? Já trabalhei em várias situações. Me formei no Rio de Janeiro. Já trabalhei em consultório, em clínica, só não trabalhei em hospital. E tem 27 anos que eu estou na saúde pública. E você tem uma forte ligação com saúde, porque a tua família tem muitas pessoas da saúde também, né? Essa história da saúde na tua vida, ela não é de agora, né? Não é de você que começa a trilhar esse caminho na saúde, né? A minha família, na verdade, pai e mãe não são da saúde. Nem tios, nem parentes assim da família de origem, né? Da família de pai, mãe e tios. É de irmão, que é da medicina, cunhado de medicina, né? Acabei casando com uma pessoa também que é da medicina, mas nenhum dos meus filhos e nenhum dos sobrinhos, né? Que já são adultos com mais de 35 anos, eu já tenho filho de 37 e de 40, eles não estão na medicina, né? Em nenhum ramo da área da saúde. Mas naquela época foi na fonoaudiologia, não que eu tenha iniciado, até na verdade eu iniciei na psicologia e parei na metade e fui para fonoaudiologia e acabei me instalando nisso por circunstâncias de vida. E você tem uma carreira bem sólida na Fono, tanto que quando eu te conheci você fazia parte do Conselho Regional de Fonoaudiologia, né? Você era uma das conselheiras, né? Pegando só um pouquinho dessa curiosidade, assim, né? Esse trabalho como conselheira, né, do Conselho Regional de Fonoaudiologia, consistia no quê, Ângela? Como é que é esse trabalho dentro do Conselho, de tentar entender o trabalho da fonoaudiologia e de tentar regular esse trabalho? O Conselho Regional de Fonoaudiologia, eu já tive em algumas situações, né? Trabalhei em 2 gestões. A gestão, ela tem sempre os conselheiros efetivos e os conselheiros suplentes, né? O Conselho Regional é da 3ª região, é Paraná e Santa Catarina num bloco só. Nós somos 7 ou 8 conselhos, né, nas regiões do Brasil inteiro, que leva o que está acontecendo nas regiões para o federal. Então, a gestão são os conselheiros efetivos e suplentes. Eu sempre fui na suplência, fiquei como suplente. Só que, nas 2 últimas gestões, o que aconteceu? O suplente também passou a ser muito ativo, né? Então, ele também participava de reuniões, participava das comissões e tinha um trabalho mais ativo para poder render, assim, vamos dizer, aquele efetivo. Então, foi muito importante porque eu tive etapas de conselho, comissão de ética, comissão da saúde, comissão da educação. Então, vi a fonoaudiologia em várias instâncias. E o conselho, ele tem a função de dar o suporte para o profissional, por causa das normativas, das resoluções e da fiscalização, né? Pensando na organização, não na punição. Sim. Então isso foi bem bacana e bem interessante. E pensando na fonoaudiologia hoje, né? Uma pergunta, né? Que pelo menos é uma impressão que eu tenho hoje. Pelo aumento dos diagnósticos, eu acho que eu ainda tenho com as minhas dúvidas, né? Se ele simplesmente aumentou o número de doenças
da questão do neurodesenvolvimento, autismo e outros distúrbios, né? Eu não sei se aumentou ou se a gente hoje tem conseguido fazer um diagnóstico mais refinado e a gente consegue hoje perceber mais esses casos. Mas com o aumento dessas demandas para criança, assim, eu tenho uma impressão de que tem uma saturação muito grande hoje para o fonoaudiólogo junto às crianças, e aquele trabalho que a gente também poderia estar fazendo para as pessoas mais idosas, parece que ficou um pouco estrangulado. Não sei se essa é uma impressão que eu tenho ou não, isso realmente é o que vem acontecendo. Eu acho que é uma impressão porque tem muito menos profissional do que lugares para ele trabalhar, sabe? Entendi. Porque tem muito lugar para o profissional trabalhar, só que tem poucos profissionais, e tem poucos profissionais porque os campos de atuação, eles existem, mas não estão conseguindo ser preenchidos, né? Então, hoje em dia, as crianças, elas estão com mais diagnósticos, porque essas crianças que estavam, hoje em dia, no neurodesenvolvimento, as dificuldades, né, os diagnósticos neurológicos e que atrapalham o curso do desenvolvimento, antigamente também existia, entende? Só que os atendimentos, eles começavam a partir dos sinais e sintomas. Não tinha que ficar esperando diagnóstico chegar, porque o curso de desenvolvimento não espera a pessoa. Ela precisa ser atendida, seja na escola, seja na clínica, seja onde for, né? Então, assim como essas crianças estavam nas escolas, e antigamente as escolas elas eram mais setorizadas para aqueles que tinham dificuldades, né? Por exemplo, no Rio de Janeiro, estava na PAI, estava no IBRM, estava no IBBI, né? Aquele grande do Rio de Janeiro de reabilitação motora também, né? Não me lembro mais o nome. Então, eles estavam mais centralizados. Depois, com essa coisa da inclusão, já foi participando das escolas normais. Então, o fonoaudiólogo é o profissional que ele deveria estar nesses lugares. Antigamente eram só os professores iam dando conta das crianças que estavam com dificuldade, e tanto é que tem muitos fonoaudiólogos que vieram da pedagogia. Da educação, para depois virar fonoaudiólogo. Para depois virar realmente uma profissão da saúde. E aí é uma questão hoje, né? Só para terminar um pouco desse capítulo, assim, né? Mas se está faltando profissional, está faltando por uma questão de não ter uma atração para o estudante optar pela fonoaudiologia, ou porque também a questão de trabalho, a remuneração hoje para o fonoaudiólogo está muito aquém do que deveria estar? Mercado de trabalho, né? Principalmente no público, no privado, valorização do profissional, né? E isso aí, porque as faculdades elas estão aí, né? Sim, porque ele é tão importante, né? Porque a gente até vai começar a falar um pouco mais do idoso, mas como a comunicação, a linguagem, como isso é um fator tão importante no desenvolvimento. Porque na nossa área, que a gente atua tanto com o idoso, né, a gente percebe que a gente trabalhar bem as questões da comunicação para o idoso, o como ele consegue reduzir, restringir e até brecar muitas vezes as pioras cognitivas, por exemplo, da doença com Alzheimer, né, de Alzheimer. Então, se ele consegue brecar esse declínio, o quanto o papel que ele não faz ao estimular o desenvolvimento de uma criança que tem algum problema do processo de comunicação, né? Então a comunicação, assim, ó, ela está em todas as etapas, desde o nascimento, né? Então, todo o percurso de vida, durante o desenvolvimento, a comunicação está em todas as relações, porque é todo o desenvolvimento físico, neuromotor, de cognição e de linguagem. Então, quando você para pensar em fonoaudiologia e comunicação, tem que pensar em quê? Comunicação, linguagem, a mímica facial, a fala, a voz e a disfagia. Porque também está tudo isso dentro. Então, para você se comunicar, para a criança começar a aprender, não adianta ter só todos os órgãos bem, né? Ela precisa das relações primeiro na família, sistema da família, família de origem, depois sistema de colégio, comunidade e por aí vai. Então, à medida que ela vai crescendo, nessa vida de relação, ela vai tendo o quê? Aprendizagem.
E a comunicação está nisso aí. Então, ao longo da vida inteira, você não precisa esperar estar velho, né? Mais de 60 anos, estar dentro da caixa do idoso, para dizer que você vai se preocupar com as suas situações de comunicação. Então, ao longo da vida, você vai vendo que a comunicação ela é presente, todos os sistemas vão funcionando junto, a fala é muito importante para a comunicação, mas ela não é a única coisa. Sim. Né? Quando acontece da pessoa ter uma diversidade de vida, perder a fala, qual vai ser a comunicação dela? Como é que ela vai estabelecer, né, a sua relação? Então tem que ter as outras coisas. Vai ser por gesto, vai ser pela escrita, vai ser pela comunicação alternativa, como hoje em dia está sendo muito falado, e vai ter que entrar muito mais do que só para as pessoas surdas, ou, como você falou, as pessoas autistas ou com outras alterações. Por que não nos AVCs? Né? As pessoas já fazem essa adaptação para ter uma comunicação alternativa já, mas ainda de uma forma muito rudimentar ainda, né? Porque assim, como eles não têm esse suporte adequado para estimular, para orientar, para ter uma comunicação alternativa viável, eu tenho a impressão que muitas famílias já fazem isso de uma forma muito empírica, mas muito aquém do que poderia acontecer, né? Eu acho que a gente precisa estimular mais um pouco disso. Mas até para entrar antes dessa questão de falar de comunicação alternativa, Ângela, pensando nisso assim hoje, né? E aí pensando como é que a gente constrói uma qualidade de vida, né? No decorrer, pensando na vida como um todo, né? Qual é o papel que a gente tem hoje da comunicação para a gente construir uma longevidade, chegar sendo uma pessoa idosa com mais qualidade de vida? Porque parece que a comunicação é tão inerente do ser humano, né? Porque a gente só vive em sociedade porque a gente se comunica, porque a gente está perto, porque a gente não tivesse capacidade de comunicação, a gente não viveria em sociedade. Então parece uma coisa tão simples, mas ele é tão complexo, ele traz tantas coisas de benefícios para a gente, e a gente, eu acho que deixa essa comunicação meio de lado. A gente quase não valoriza quando um idoso, por exemplo, está perdendo a audição, ou porque ele tem algum processo patológico que ele atrapalha a fala dele, e a gente deixa ele meio negligenciado, assim. Então, qual é a importância que a gente tem quando a gente começa no nosso processo de envelhecimento, né, que a gente começa a ter, infelizmente, algumas perdas? Qual a importância da gente fazer o diagnóstico correto, fazer as terapias adequadas, para que a gente possa manter essa comunicação adequada? Então, a importância da comunicação é essa da vida relacional, né? E é o quê? Você manter a sua cognição e a sua atenção, a sua concentração, né? Focado nas coisas que você quer, gosta, decidir, autonomia e independência para as coisas. E você tem que estar o quê? Com os seus sistemas fisiológicos, as funções, bem. Então, a audição traz para o isolamento. É uma coisa que a pessoa não percebe que está perdendo a audição. Quem vai perceber, você vai só perceber a partir do outro, porque o outro é que vai dizer para você que você está com a televisão muito alta, que as pessoas estão conversando com você, está respondendo coisa que não tem nada a ver, que você, quando é convidado para ir em algum lugar, você não quer ir, então você acaba se isolando. Então, o que os outros estão dizendo, e que isso te traduz que você pode estar com uma dificuldade para ouvir, né? Você buscar o diagnóstico, que aí vai fazer um exame de audiometria e vai ver, a audição está normal, não está normal, o que está acontecendo, né? Para poder fechar o quê? O diagnóstico. É uma perda auditiva porque você está exposto a ruído, é uma perda auditiva porque você está com alguma doença, é uma perda auditiva por quê? E os impactos que isso vai tendo na sua vida de relação. Então, primeiro a gente, para entender disso, fazer essa busca, né, por um exame, por um tratamento, por uma terapia, eu preciso primeiro quebrar um preconceito, né? De que todo idoso é normal não escutar. É normal estar surdo. Porque isso é uma coisa que a gente escuta muito, né? Não, mas ele não está escutando bem, mas isso é normal da idade. Tá? Não é normal.
Porque o declínio fisiológico, né, ele existe, né? Então, quer dizer, 40 anos, estou usando um óculos, né? Não quer dizer que eu estou com uma baixa visão a ponto de ter uma cegueira, mas preciso de um óculos. Mas eu reconheço isso. A perda auditiva, o outro vai me dizer. Então, eu vou ter que ficar atento para isso, né? Para poder ver. É uma perda auditiva com o aparelho auditivo? Não é? Estou com uma perda auditiva e estou desatento por isso, né? Então eu vou trabalhar a minha cognição para trazer a atenção. Porque quando eu estiver num lugar muito ruidoso, eu vou ter que tomar mais cuidado para falar de frente com as pessoas. Eu não vou ficar num ambiente muito ruidoso, uma porção de gente que eu não vou entender. Então eu vou passar a ter autoconhecimento disso para eu poder ver como é que eu vou me portar diante dessas dificuldades que eu estou encontrando. E essas dificuldades que a família vai percebendo tem que entender então que não é normal. Tem que entender. Muitas vezes o idoso lá naquele... tá lá o vô, a avó no jantar de domingo e tá quietinha na mesa sem interagir com ninguém, porque muitas vezes ela não está escutando, não está compreendendo o que os outros estão falando, então ela se cala e fica quieta. Tem que entender. Ou muitas vezes ele está lá no canto da sala, todo mundo conversando tal, e ele está lá no canto da sala olhando a janela. E se você for ver, isso independe, não é só porque é um idoso, né? Às vezes um adulto jovem, de 30 anos, 30 e poucos anos, com uma perda auditiva também vai ter impacto na própria vida. E ele também vai perceber, ou porque as pessoas da relação dele de trabalho vão pontuar isso para ele, ou o pessoal da família vai pontuar para ele isso, né? E aí ele também vai ter perda. Também vai ter perdas de relacionamento, entende? Então, independe da idade. Mas quando chega lá, depois de 60 anos, 70 anos, como os pacientes chegam para a gente, né? Já fica o quê? Mais isolado dentro da própria família. Porque enquanto é um adulto jovem com perda auditiva, ele ainda tem uma vida laboral. Né? Então, o contexto social ainda acaba sendo outro. Então, quando tem mais idade, já está fora do ambiente de trabalho porque está aposentado. Já está com arranjos familiares, com mais redução de pessoas, né? Com insuficiências familiares. Porque um morreu, porque o outro morreu, e ele acaba... Então, ele vai ficando mais isolado, e aí, com isso, o quê? Menos uma entrada de estímulo para chegar lá na cabeça dele. E você falou uma coisa que eu achei bem interessante agora, não tinha me dado conta, né? Talvez a questão auditiva, quando a gente é mais jovem, está no meio de trabalho, a gente dê mais importância porque ele começa a impactar no meu desempenho do trabalho. Quando me aposento e venho para ficar em casa, e aí já não tem tanta, entre aspas, necessidade, né? Eu vou me isolando, vou ficando quieto, vou deixando de fazer isso, aumentando o som da TV, tendo que começar a meio que gritar para conversar comigo, e aí eu vou deixando isso de lado e não vou diagnosticando, né? Até me lembrei que esses dias eu estava procurando um novo estetoscópio para mim, e eu encontrei um modelo que tem um amplificador de som. É um aparelho auditivo integrado ao estetoscópio. Eu falei assim, daqui a pouco vou precisar disso, porque eu também estou começando a ficar, minha audição já não é mais das melhores, né? E muitas vezes, assim, a pessoa mais jovem que ainda está no seu ambiente laboral, dependendo de onde ele trabalha, ele tem na saúde ocupacional o exame de audição. Então, acaba acontecendo de detectar isso antes, né? Sim. Entendeu? Mesmo que ele não... Geralmente, quem trabalha na área de ruído tem mais obrigação de fazer. Mas, muitas vezes... em alguns lugares, mesmo não sendo no ambiente de ruído, o trabalhador faz a audiometria, né? Então acaba tendo uma possibilidade maior. Porque também não quer dizer que todo mundo que trabalha em ruído vai ter perda auditiva. Mas tem um risco aumentado. E tem um risco aumentado. Mas também aquela pessoa que não está no ruído, mas está com fone de ouvido direto, exposto a outras coisas, né? Muito constante, ou problemas realmente de saúde, algumas infecções ou pintura, coisas que vão pela pele, né? De intoxicação, acaba tendo perda auditiva, que não é uma coisa familiar, foi adquirida, e ele, como é mais jovem, tem mais chance de... Alguns medicamentos são ototóxicos, né? Isso. Então são tóxicos ao ouvido, né? Também podem causar disso. Eu
Eu sempre escutei da minha mãe, porque eu, quando eu era jovem, usava na minha época de jovem, era o Walkman, né? Walkman. Então era com aparelho cassete ainda. Uhum. Aí depois veio o Discman com CD e depois Sim. veio os players como são hoje, agora o celular, né? Mas eu escutava muito com fone, eu até hoje uso fone, assim. E eu sempre escutei da minha mãe, abaixa esse volume que tu vai ficar surdo, né? Então, e muitas vezes você está na fila. Agora a gente não fica em fila de banco, mas às vezes você está em fila, né? E tem gente com fone no ouvido e você está ouvindo a própria música da pessoa, verdade. né? E ela não está se dando conta que está muito alto. Né? Eu até acho que eu perdi um pouquinho da minha audição por não ter escutado a minha mãe lá no passado, né? Então, mais cedo ou mais tarde, vou ter que fazer minha audiometria também, né? Mas pensando nisso também, Ângela, tô me dando conta aí, você foi falando agora sobre a questão da correlação entre a audição e a visão. Porque a visão, assim, eu percebo que eu não consigo, que eu tenho que usar o óculos, tá? Porque para dirigir, eu não consigo enxergar as placas, tá? Então, na hora que eu vou dirigir, sempre de carro, eu tô com óculos. Mas para fazer as tarefas do dia a dia, assim, do cotidiano, eu consigo ficar sem óculos, mas eu preciso dele em alguns momentos. Eu vou ver uma TV, eu vou no cinema, eu tenho que enxergar de mais longe, eu preciso usar óculos. Então, acho que com a visão a gente tem mais consciência que a gente está perdendo. Por isso que é mais comum a gente, desde jovem, estar usando óculos. Então, a gente vê muitos jovens usando óculos, adultos jovens e idosos também. E a audição a gente deixa meio de lado. Porque eu não sei hoje o quanto que eu já perdi da minha audição. Eu tenho que fazer um exame. Porque eu não percebo. Acho que é isso, né? Essa coisa da gente não perceber muito, né? Porque é mais invisível a perda, né? E com a pessoa idosa, o que a gente tem observado assim? Se você é jovem, né? Tá com 30, 40, 50 anos, e você precisa do óculos, usa o óculos. Aí você chega em casa, tirou o óculos. Quando você vai botar, vai precisar de alguma coisa, você coloca. Então você passa a todas as tarefas que você precisa a ter um uso constante de óculos, porque você tem esse autocuidado. Você tem essa percepção que sem isso você não consegue executar o que você quer. Quando a pessoa está idosa, o que acontece? Ele usa óculos? Usa, mas cadê o óculos? Fulano, está em casa. Então, o fato dele não usar mais o óculos, ele passa a achar que aquela visão dele está normal. Entende? Está normal. Então, para o familiar, acaba ficando tranquilo ele não usar o óculos. Mas ele não usar o óculos, também ele está se expondo a risco de queda, né? Entende? E a audição não. A audição, eles deixam mais de lado. Sim. Entendeu? Eles deixam, aí eles começam a falar mais alto, ou falar, não vou convidar o papai, deixa o papai ali porque ele não vai, ele chega lá, ele não quer conversar com ninguém. Mas não é que ele não quer conversar com ninguém, né? Na verdade, o ambiente não está tendo esse respeito com ele, né? E quando a gente vai pensar nessa importância da comunicação, da audição, né? Bom, já que está falando da audição, além desse processo de relação com as pessoas, que isso é essencial, né? Se eu estou convivendo com a minha filha, com o meu filho, é importante que a gente converse, que a gente possa dialogar, trocar informações e tal. Mas ele também é um processo muito importante na estimulação do cérebro. Porque a gente percebe claramente assim, de pacientes que estavam com déficit auditivo e ao colocar um aparelho parece que renascem em várias funções. Qual é a tua experiência com isso, Ângela, dessa questão da audição, do poder escutar bem com a cognição? Então, assim, durante o curso do desenvolvimento, toda a entrada para o cérebro é através das percepções, né? Da visão, da audição, do tato, do cheiro, do gosto. Tudo entra para passar informação e fazer as reservas ali, né? Das nossas informações para você poder o quê? Organizar o seu pensamento para aquilo que você quer falar e para você ter o resgate do que você colocou lá na sua memória e ativar o seu raciocínio lógico, porque cada sentido, né? A audição, a visão, ela tem as habilidades que são habilidades básicas. Se o ambiente te coloca frente àquela habilidade, você vai ter a oportunidade de desenvolver. Então, a vida inteira, enquanto a gente está vivo, a gente tem experiências que vão formar
a aprendizagem. Né? Eu fico pensando que o nosso cérebro é que nem o computador e que ele precisa ser alimentado com dados, né? E é como se eu tivesse o computador desligado da internet, então não chega dado nenhum. Nunca recebeu o dado. Então esse computador fica ali... Ou ele recebeu e ele não fez um caminho para poder sedimentar aquilo ali, para quando ele precisasse da informação, ele buscar e ter o raciocínio lógico sobre aquilo. Porque o computador até funciona, mas muito mais limitado. Quando eu ligo ele na internet, que é o ligar na minha capacidade de escutar, de ouvir, das questões táteis, ali eu estou recebendo as informações. Isso. Porque eu digo que a gente escutar bem, enxergar, ter paladar, olfato, tato, é quase como se fosse estar ligado na internet, porque é ali que eu estou recebendo as informações. E a perda auditiva, acontece o quê? A pessoa vai tendo a perda auditiva, não vai percebendo, ela vai acontecendo o isolamento, o cérebro dela deixa de receber por aquela entrada, né? Então, os esquecimentos vão vir, porque ela vai saindo da vida de relação. Isso não quer necessariamente que ela esteja dentro de uma situação da doença, demência, né? Não quer dizer que ela está na demência, mas ela tem um comprometimento cognitivo ali. E aí, passou pelo médico, fez o diagnóstico, realmente tem uma perda auditiva, precisa do aparelho auditivo. O aparelho, ele é um captador de som e um amplificador. Então, quando coloca um aparelho, vai ver o quê? Quais são as frequências que precisam ser aumentadas. Então, botou ali. Ele precisa se acostumar com aquilo, porque quando ele coloca um aparelho no ouvido, que todo o som vai entrar, vai incomodar ele. Então, ele precisa se adaptar com esse processo ali. Ele não pode... É diferente de um óculos, que você coloca e enxergou bem, você passa, né, dependendo. Tem gente que com óculos progressivo não consegue, tem que usar um pouco agora, um pouco. O aparelho auditivo, ele é mais chato para essa adaptação, mas ela é possível. Então, o que vai acontecer? Quando a pessoa se adapta, ela vai ouvir aquilo e ela vai voltar a ter a vida de relação dela, com determinadas restrições, né? Então ele tem uma perda auditiva, mas isso não é um obstáculo para ele ter vida de relação, porque ele não está com o aparelho. Se ele está num lugar que tem muito, muito, muito barulho, ele vai se sentir incomodado. Então ele vai dar um cliquinho, abaixa um pouco o aparelho. Para falar com alguém, tem que falar de frente, né? Então ele vai aprender a lidar com tudo isso. E o cérebro dele vai agradecer. Sim. Esses dias eu vi relato de um paciente que tem o controle remoto no bolso. E ele do bolso ele controla o volume. Então, se está num ambiente muito barulhento, ele diminui o volume. Se ele está num lugar mais quieto, como aqui, por exemplo, a gente está aqui no estúdio, ele aumenta o volume para escutar melhor. Exatamente. Né? E a tecnologia hoje em dia, os aparelhos entra bem pequenininho, fica bem pequenininho, porque uns estão bateria é de carregar igual o celular, outros não, já os mais em conta, né? O serviço público tem a possibilidade de indicar para serviços que são referência, né? E são aparelhos de muito boa qualidade. Hoje, esses dias eu vi um aparelho que ele conecta no celular. Então a idosa escutava os áudios que a filha mandava, ela clicava lá e ela escutava aqui direto. Então não fica nem no Viva Voz, né? Então atende o celular direto no aparelho auditivo. Isso. Né? E aí a pessoa tem que aprender, assim como aprendeu a lidar com o celular, ele vai tirar o aparelhinho e vai conectar para poder a bateria carregar. Então precisa de organização. Eu acho que quando eu precisar de aparelho auditivo, eu vou me adaptar bem, porque eu já vivo com aquele fonezinho no ouvido, né? Às vezes vocês chegam na minha sala lá, eu tô com o aparelho aqui escutando alguma coisa, né? Atendendo o telefone, fazendo isso, né? Mas enfim. E você, ao trabalhar com essa questão da cognição e da audição, você acabou se tornando uma especialista também em estimulação cognitiva, né? Hoje você desenvolve, não hoje, mas eu acho que a tua vida inteira tu desenvolveu um trabalho de estimulação cognitiva. Não importa se fosse para crianças ou adultos ou idosos, né? Porque essa correlação ela é muito importante, né? E eu acho que é isso que talvez o pessoal lá em casa não tenha percebido, e é isso que eu estou tentando trazer aqui para cá, da importância que tem a comunicação
na estimulação cognitiva, tanto para estimular as crianças, os jovens, a ter uma melhora no seu amadurecimento neurológico, como também para o idoso que está no processo de uma perda cognitiva, do quanto que é importante da gente estar trabalhando a comunicação. Qual foi essa tua experiência, Ângela, com a cognição nesses últimos anos, né? Ou décadas que você já tem trabalhado assim, com isso? A fonoaudiologia são várias áreas de atuação, né? A motricidade oral, a parte educacional, a parte de voz, a parte só de fala, a parte neuropsicológica, a parte hospitalar, mas tudo da fonoaudiologia, quando você vai pensar em habilitar ou reabilitar, você está pensando o quê? Em estimulação de relações de aprendizagem, né? E essas relações de aprendizagem, elas estão sempre no cognitivo e na linguagem. Se é uma criança que está com dificuldade de leitura e escrita, você está num ambiente de linguagem para dar o quê? A formação dessa parte de leitura e de escrita. Se é uma dificuldade de fala, com troca de letra na fala, você vai trabalhar em cima de padrões que ela não tem, ou que ela colocou, mas não adquiriu corretamente. Então, tudo em cima de correção. E a correção precisa do quê? Cognição e linguagem. Cognição e linguagem. Se uma pessoa bota um aparelho ortodôntico e vai para fono para trabalhar mastigação e deglutição, o aparelho ortodôntico está arrumando a casa, a ordem dos dentes, mas e a função? A função mastigação e fala, mastigação e deglutição. Então, quando chega para a gente vai avaliar e vai ter que ensinar determinados exercícios que ele vai ter que entender, então ele precisa de cognição para entender, né? E mudar um padrão de postura de língua errado, né? De postura de língua para falar ou para posicionar para engolir, ele precisa ter um conhecimento, cognição que vai ajudar, ele tem que ter compreensão, parte temporal ali funcionando bem, para poder mudar um padrão que estava errado, porque agora a estrutura da boca o dentista já fez, entendeu? Então isso é com tudo. Um professor que está com nódulo de corda vocal, né? O nódulo de corda vocal, ele regride. Então precisa do quê? Técnica de vocal, né? Então essas técnicas vocais também tem o quê? Propriocepção. A pessoa vai ter que ter um autoconhecimento para entender o que a gente está dizendo, fazer os exercícios para poder adquirir um padrão novo vocal e o nódulo parar de fazer força ali naquela corda vocal e o edema regredir, entendeu? Que é tudo aprendizado, então, né? Tudo é o aprendizado, e para o aprendizado tem que ter a cognição e tem que ter a compreensão. Porque né? A mesma coisa é a disfagia. Né? E quando a gente fala dessa cognição, e eu estou linkando muito nisso, como isso é um papel importantíssimo, que a gente tem duas doenças das neurodegenerativas que afetam muitos idosos, que é a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson. Tá? Então, as demências e os parkinsonismos. Né? E as duas afetam a questão da comunicação por problemas distintos. Mas, querendo ou não, a comunicação ela é afetada. Então, quanto isso é importante no tratamento dessas duas doenças, o papel do fonoaudiólogo. Porque, às vezes, eu fico pensando lá no consultório, atendendo os pacientes, que eles querem muito o comprimidinho, eles querem muito o remédio. Então, o remédio que vai melhorar isso. Qual é o remédio que vai melhorar a vida do meu pai, doutor? E às vezes a gente fala assim, não, o que vai melhorar a vida do teu pai agora tá qualidade de vida, é trabalho, e o trabalho vai entrar as terapias, né? Então a fonoaudiologia ela é uma terapia muito potente para trabalhar as doenças neurodegenerativas, né? Como o Parkinson e o Alzheimer, né? E aí, já que a gente falou muito de cognição, você já começou a citar um pouco da motricidade, porque tem uma área que é a cognição, tem uma área que é a motricidade também. Qual é a importância da gente ter essa motricidade orofacial no processo de comunicação também e no processo do meu dia a dia? Então, a motricidade orofacial vai ser para a função de fala, porque a cavidade oral, língua, lábio, céu da boca, velo, essa região toda, os lábios, eles vão funcionar quando você quer falar, porque cada letra tem um som.
cada som em um lugar certinho dentro da boca, né? E vai fazer um conjunto com a sua voz e com a sua cabeça. Porque você organiza na cabeça o que você quer dizer, mesmo a gente não percebendo na fala espontânea, a gente organiza a frase na cabeça e resolve, vou falar, e manda isso para ser executado. E a parte motora vai fazer os movimentos. Então, língua vai, cada lugar, no seu ponto articulatório. E a voz formada pela laringe, porque a laringe só vai fazer as vogais. Passa, então é tudo junto, é respiração, é tudo junto, a cabeça manda, você respira, porque agora você vai falar, oi Mário, tudo bem? Aí a cabeça já mandou essa ordem, o pulmão encheu, né? E aí eu vou passa na corda vocal, faz a minha voz, vem para a cavidade oral e aciona a estrutura para poder dizer, oi Mário, tudo bem? Entende? É muito complexo, né? É muito complexo, e precisa desse sistema todo. Por isso que a gente vê em algumas doenças, o que acontece? A pessoa chega pra gente com a voz muito baixinha. Ela tá baixinha porque ela tá falando assim baixinho. Mas por quê? Porque ela não botou ar suficiente. Então essa coordenação fonorrespiratória fica deficitária. Entende? Então a fonoaudiologia, ela é um campo de atuação muito grande. Nas questões ali, como você falou, das demências ou outro comprometimento cognitivo, seja pelas demências, seja pelo Parkinson, o que vai ser feito? Vai trabalhar as funções mentais superiores, de atenção, de concentração, de memória, né? E como é que você chega nisso, né? São as habilidades perceptivas. Como é que isso vai entrar para você trabalhar com material concreto? Como é que isso vai entrar para você trabalhar com o tablet, né? Então, se eu quero o tablet ou material concreto, eu estou acionando o quê? A percepção visual. Então, primeiro ele vai olhar, os centros vão receber aquela informação. Ah, mas agora eu não quero no visual, eu só vou falar, a entrada é auditiva. Agora eu não quero audição nem visão, ele vai enfiar a mão numa caixa, entendeu? E vai pegar alguma coisa. Quando ele tateia aquilo ali, ele vai sentir, estou pegando um copo, se um dia ele já teve esse conhecimento. Então, o objetivo da estimulação cognitiva é acionar, né, através dos materiais, os órgãos, os sentidos, né? E fazer com que esse caminho lá no cérebro seja estimulado. Se há um AVC, aquela região está, vamos dizer assim, lesionada, fez um machucado ali na cabeça, então acredita-se que o quê? A neuroplasticidade, que as áreas adjacentes vão assumir essa função. Até porque hoje em dia a gente já sabe que o cérebro não é só mais um lado faz isso, outro lado faz aquilo. Tem as características principais, mas eles se relacionam. Então, se a pessoa tá com uma doença e essas regiões não são nunca, os neurônios nunca recebem o aviso de que eu estou tentando acionar, esse neurônio vai trabalhar para quê? Eu fico fazendo uma comparação aqui, o nosso cérebro, as vias que se tem, as sinapses, é como se eu fosse construindo pontes. Uma malha de rodovias onde eu preciso construir pontes. Se uma ou outra ponte ela foi quebrada, eu posso construir novas pontes, mas para construir novas pontes eu preciso de muito estímulo. Então eu tenho que estimular a construção de outras pontes. Ou então utilizar pontes que já existiam, mas eu não usava no caminho habitual. Então eu vou ter que fazer um desvio na minha rota para conseguir chegar no mesmo lugar. Então acho que esse trabalho da estimulação ele é tão importante para isso. Ou para criar novas pontes, ou para encontrar as pontes que já estavam construídas e eu não estava usando. Isso, né? Para poder fazer assim a chamada dos neurônios para aquela região, né? Então, porque senão eles ficam ali, eles estão ali. Se você é estimulado, se você é apresentado, né, para que ele faça algum reconhecimento, esses neurônios eles entram em cena. Se você não faz, eles ficam ali. O que eu queria chamar a atenção para muitos que estão em casa, né, é de que às vezes a gente, nas doenças neurodegenerativas que acontecem devagarzinho e a gente às vezes nem percebe muito, né? Então as doenças, por exemplo, como Alzheimer, elas começam devagar, a gente às vezes não percebe muito, vai caminhando devagarinho. O Parkinson é a mesma coisa, então até eu ter uma perda na comunicação, às vezes pode demorar anos. E é diferente, por exemplo, de um AVC, que quando eu tenho um AVC, um derrame,
o meu dano é imediato, a minha perda é imediata. Então, muitas vezes vão buscar o apoio do fonoaudiólogo nesse momento. Nesse momento, todo mundo percebe a importância do fonoaudiólogo, porque a comunicação foi muito afetada, a questão da ingesta alimentar também, e aí vão buscar o fonoaudiólogo. Mas a importância que tem de buscar a fonoaudiologia antes, a gente conseguir já, em doenças que às vezes são mais crônicas, degenerativas, progressivas e lentas, o quanto que é importante a atuação precoce do fonoaudiólogo. Tá? Eu acho que a importância também a própria pessoa, se tem essa compreensão, e os familiares entender que a rotina da vida diária, ela é uma rotina rica de estímulo. Né? E que não precisa pegar e levar assim, o familiar não vai levar um pedaço da terapia para agora é a nossa hora de fazer a terapia em casa, não é isso, né? O familiar vai vendo que com aquela pessoa que está adoecida, seja pouco ou seja muito, né? A rotina do dia dela já é estimulante, então a hora do banho é um horário que pode ser estimulado, né? A hora do almoço, de uma refeição com o cheiro do alimento, o prato ali colorido, né? Ajudar com que ele leve a comida do prato à boca. Então, essa rotina do dia, ela é uma rotina muito rica de estímulos, né? Que a gente não precisa ficar dizendo para a família que tem esse nome estímulo, porque senão tudo parece terapia, né? Mas ela está ali. Sabe que às vezes eu falo para algumas famílias assim, o teu pai gostava de música? Gosta, adorava. Então põe uma música para ele todo dia de manhã e vão cantar junto. E aí você já, quando a família faz isso, vê já a mudança no humor, já vê que ele, que não está conversando, porque a linguagem espontânea é uma coisa, mas ele escutando a música, ele está cantarolando, né? E não precisa nem cantar bonito, mas só de acompanhar. Como se a cabeça estivesse realmente trazendo aquilo, né? Ou que estivesse só batucando, né? Só o balançar da música, né? Exatamente. Então, eu falo que isso é uma terapia já, e se ele precisa melhorar a voz, isso é terapia. Se estimular ele cantar as músicas que ele gostava, já é uma grande terapia diária, né? Então, acho que esse é uma dica importante, né? De que o cotidiano, ele é muito rico, né? E nesse papel do cotidiano, Ângela, a gente... E não ter, assim, o massacre, né, que acaba por desinformação acontecendo para aquela pessoa que está doente. Então você quer água, então você oferece duas coisas. Você quer água ou quer suco? Né? Para não ficar as coisas no sim e no não. Entendi. Né? Mas eu tenho falado, apesar de que você falou para tentar levar essas terapias de uma forma mais leve, mas eu tenho falado muito para os meus pacientes isso, assim, porque eles falam assim, mas eu trabalhei minha vida inteira com muito orgulho, assim, eles falam do trabalho com orgulho. E aí quando eles chegam nesse final de vida que eles já têm feito menos coisas, eles se ressentem do que fazer. E às vezes eu falo assim, olha, você trabalhou a vida inteira para o teu patrão, para não sei quem, trabalhou na empresa tal, né? Pô, tá na hora de você começar a trabalhar para ti agora, para você ter qualidade de vida. Então vai trabalhar para ti, vai fazer 1 horinha de ginástica, vai fazer a terapia lá do exercício que o fisioterapeuta pediu todo dia. Esse é o teu trabalho agora, para que você tenha uma vida boa. Alguns até aceitam esse trabalho, tá? Eu tenho uma paciente que começou com a academia, hoje ela está 3 vezes por semana, tá fazendo ginástica 3 vezes por semana, e é musculação mesmo, ela não é pouca coisa, né? Mas é porque ela entendeu que esse era o trabalho dela. Então, às vezes eu fico pensando assim, que talvez a gente também tenha que colocar essa responsabilidade neles de fazer, porque... Sim, e o entendimento, Mário, assim, de que como que essa pessoa que está com determinado adoecimento vai passar o seu dia, né? Porque senão o dia fica só no assunto de doença. Né? Então, como que eu vou organizar, ou como que o meu dia vai ser organizado pelo familiar, né? Para que ele passe o dia mais tranquilo, vamos dizer assim, né? E fazendo uma coisa que seja ativa. Sim. E com muito cuidado, porque para não ficar com sobrecarga de atividade, né? Sim. O que eu falo para muitos familiares, que eles vão visitar o pai e a mãe no final de semana, porque dia de semana trabalho. No final de semana, quando for lá no sábado ou domingo, em vez de levar a cuca
o pão, não sei o que, e sentar e comer, chega lá, até leva a cuca, mas deixa na cozinha. Primeiro pega no braço, vamos dar uma volta no jardim, vai fazer tal. Primeiro para fazer atividade física, né? Uma volta, vai até a esquina, volta, vai caminhar junto, não é nenhum problema. Mas senta também, pode deixar um dia para rever as fotos antigas, de organizar um álbum, de escrever a legenda da foto, de jogar um jogo de tabuleiro, um ludo, um dominó, uma canastra, alguma coisa que também faça ter uma interação. E aí teve essa 1 horinha, meia hora, que é uma diversão. Aí depois disso vai sentar e comer. Senão a gente vai visitar o vô e a avó, pega só uma cuca, toma um café, senta, fica falando um monte de... né? E deixa de conviver diferente. Então, acho que a gente pode incluir nessa rotina do cuidado atividades diferentes. Isso, né? Que nem a gente já teve. Por exemplo, a pessoa queria fazer um empadão de frango, né? E veio dizer isso pra gente em atendimento. Eu tinha muita vontade de trazer um empadão de frango. Vou falar com a minha filha, não sei o que, para fazer. E aí eu falei, então faça. Então faça. E fiquei com medo da filha falar, ai mamãe, que bobagem, vamos comprar um pronto, né? Mas essa filha teve essa sensibilidade, porque ela não ia conseguir fazer sozinha, mas ela pediu ajuda e a filha topou ajudar, né? Então, esse feedback, assim, que a gente procura para os pacientes, para os familiares, fazer com que eles entendam qual é o processo e ser facilitador da coisa, né? Senão a pessoa vai com a motivação de querer fazer, mas teria que fazer com uma certa ajuda, né? Pelo menos que seja de alguém comprar os ingredientes, trazer aqui, fazer uma pesagem, não sei o que, tal, entende? Fazer o processo ali do planejamento. E a pessoa, a filha no caso, ou a nora, poder realmente dar esse suporte naquilo que for preciso, mas não cortar a motivação da pessoa, né? Eu me lembrei disso quando minha mãe estava bem doente, já no final de vida dela, e ela queria fazer o sushi dela, né? Então eu fiz com ela, tá? Então desde o início eu fui fazendo, ela sentada do meu lado, ela ia aprovando, põe mais isso, faz mais aquilo, né? Então todo o tempero foi dela, toda a forma, tá? Ela corta assim não, corta assado, tinha que ser do jeitinho dela também, né? Então é um processo muito legal, tanto afetivo como também de estímulo pro idoso, né? Como isso é essencial e pra gente que está fazendo junto, ele é essencial, né? Ângela, deixa eu te perguntar uma coisa também, porque quando eu estava falando lá da motricidade orofacial, o quanto que a fono também ela trabalha muito num processo muitas vezes do final da vida também, né? Porque a gente vai encontrando, e aí agora uma coisa muito de curiosidade minha, assim, né? Porque como eu atendo muito dos idosos em final de vida, aquela demência muito avançada, aquele paciente que teve um AVC, que está acamado e tal, e chega pra gente e pra família, principalmente pra família, né? Mas a gente que está convivendo com isso, a dificuldade da alimentação desse idoso, tá? Porque a alimentação a gente sabe o quanto que é cultural pra gente, né? Que tem que estar comendo bem. Ai, que bom, meu filho está comendo bem, está gordo, bonito, né? Come bem, né? É um orgulho, né, para as mães, né? E esses familiares, quando vem o pai e a mãe comendo cada vez menos, com mais dificuldade, bate um processo muito difícil de lidar, né? Como é que a fonoaudiologia, qual é o papel da fonoaudiologia nesse processo também, desse processo do final de vida, dessa questão? Então, a fono vai trabalhar na equipe, né? E vai trabalhar na equipe buscando ali para o paciente o conforto. Então, independente do estágio que esteja de vida, né? Mas está com dificuldade de alimentação, vai fazer o quê? Uma avaliação e ver. Consegue fazer movimentos mastigatórios? Esse movimento é eficaz? Tritura o alimento? Não tritura? A pessoa está com dente na boca? Não está? Qual é a situação ali? E aí vai trabalhar em cima do quê? De consistência e quantidade de comida na boca. Se a pessoa, enquanto a pessoa, mesmo com dificuldade, consegue pegar o garfo, levar a comida do prato à boca,
ótimo. Se ele consegue pegar o garfo, ele demora e o filho pode, de repente, conduzir o movimento, ótimo. Porque ele vai ter ainda, o pegar o garfo e trazer na boca, ele vai ter esse feedback aqui neurológico, né? Quando ele tem que ser alimentado, tem técnicas certas de você chegar com a colher na boca e tal. Se ele está chegando com uma diminuição de alimentação, de apetite, porque ele está mais acamado, que ele está mais inerte e tudo, e os dentes também, muitas pessoas hoje em dia ainda têm os dentes, né? Senão, vai ser o quê? A consistência do alimento. E vai sendo orientado pela Nutri de que o aporte nutricional para aquele corpo já não está tão necessário como era. Então, as quantidades são menores. E o respeito a ele querer comer ou não, né? Tudo vai depender da doença que está acontecendo e como que esse conjunto vai fazendo. E a fonoaudiologia vai, assim, evitar, junto com a equipe médica, a colocação da sonda, enquanto isso for possível, né? E aí a família também tem o poder de concordar ou de não concordar. Tudo vai depender, né, Mário? Mas então, enquanto puder ficar sendo alimentado pela boca com pouca quantidade, prestando atenção em consistência, se está conseguindo engolir ainda aos poucos ou não está. Se não está e tem condição desse corpo conseguir colocar uma gastro, aí é outra situação. Tem que ter os critérios. Sim. Mas não simplesmente fazer a substituição, né? Aí tem o quê? A postura, né? Se a pessoa está acamada e o outro vai dar comida, então que ela esteja numa situação mais sentada, né? Uma colher de cada vez. Tem a dificuldade toda que é do engolir os remédios. Então, o que é remédio que dá para mudar para líquido, melhor, né? O que vocês fazem muito bem, de repente, estão em determinada etapa da vida, seja final de vida mesmo, né? Então, os remédios vão sendo cada vez mais retirados, porque eles não são mais tão necessários para isso ou para aquilo, né? Aí tem que ir fazendo essa dosagem. Mas a fonoaudiologia vai trabalhar nisso, o processo de deglutição de acordo com aquela situação que a pessoa está se apresentando. Enquanto é possível, né? Porque a alimentação é um dos grandes prazeres da vida, né? E a gente vê até assim, Mário, pessoas que estão com a gastro, né? Estão com uma doença, por exemplo, uma doença, numa esclerose múltipla, uma doença assim que precisa da gastro. A pessoa ainda está lúcida, orientada e tal. Ela tem uma vontade de sentir o gosto das coisas. Vai impedir? Não vai impedir. Então você vem com uma consistência, porque ela quer muito um doce de abóbora. Então vem com a colher só molhada, ali naquele doce de abóbora, bota na boca, né? E aí ela vai sentir aquele gosto, mas não vai ter risco. Sim. Não vai ter risco porque ela não vai estar realmente engolindo e podendo fazer uma aspiração, né? Então tem que ter esses cuidados todos. O prazer tem que estar assim junto com as outras coisas, né? Que a alimentação é uma coisa muito afetiva, né, Ângela? Se a gente for pensar em tudo que a gente faz para comemorar, faz festa de batizado, tudo tem tá comida, em volta da comida. Festa de casamento, de jantar com um namorado, com namorada, festa de casamento, batizado, não importa. Qualquer festa que faça, vamos pensar em comida. Porque a comida tem a ver com uma questão afetiva. A gente tem a comida, é o que nos faz a primeira ligação com a mãe, né? Da mãe nos botar no colo e mamar no peito. Então, além de matar a fome, também faz o acalanto, afeto. Do afeto, né? Então, a comida tem todo esse processo sentimental, né? Por isso que a gente tem que tratar isso de uma forma não tão dura, né? Porque a sonda gástrica, a sonda tal, ela é uma alimentação sem sentimento, é só né? Manter o corpo nutrido, né? Mas assim, a disfagia é muito grave, né? Até com a saliva a pessoa engasga e pode realmente aspirar de uma saliva suja. E tem que tomar muito cuidado em quantidade, porque se engasgar de verdade é para chamar o SAMU, porque pode acontecer realmente de asfixiar, né? Sim. Então, é bem grave mesmo. Eu infelizmente, não é para deixar as pessoas... a orientação sempre fique junto com a pessoa,
né? Por exemplo, se você vai dar o prato para a pessoa e você vai comendo no seu e você vai acompanhando, para você não ficar assim, só sentado olhando, né? E se a pessoa está aqui com compreensão, vai ficar aqui monitorada, inibida, é super ruim, né? Sim. Então você vai trazer para aquele ambiente ali uma naturalidade, mesmo que você esteja nessa supervisão. Né? Então, se a pessoa for botar uma grande quantidade, você vai delicadamente, vamos botar um pouquinho menos, né? Experimenta com um pouco menos. Engoliu melhor. Sim, menos na colher, então, menos no as garfo, orientações, né? Nesse sentido. Ângela, você, você vem trabalhando hoje muito eu acho que tu já passou por várias fases na tua profissão, né? E uma das fases que você vem trabalhando muito ultimamente é essa questão da estimulação cognitiva. Você tem um trabalho num grupo com pessoas idosas para fazer estimulação cognitiva. Como é que é esse trabalho que tu faz lá? Quantas pessoas vêm trabalhando com vocês ali? Como é que está sendo feito isso hoje? O trabalho da estimulação cognitiva, ele vai ser para aqueles que estão com comprometimento cognitivo, para poder manter funções, né? Manter o máximo possível essas habilidades que nós estamos falando aqui. E para aqueles que é um outro grupo que eu tenho também, que é para as pessoas que são os idosos mais ativos, né? Que é para você manter também função, só que não tem o adoecimento ainda. Sim. Então, o trabalho em si, ele é o mesmo, com material concreto ou com tablet, né? Seja para entrada visual, auditiva, né? Como eu falei, pelo gosto, pelo cheiro e tal. Então, as sessões, elas são assim programadas. A gente gosta de sempre, nesses grupos com pessoas com comprometimento cognitivo, independente do adoecimento dele. Ele vem, primeiro começa no individual, e aí a gente vai fazendo, por exemplo, um jogo de memória, né? Um jogo de raciocínio matemático, com números de 1 a 9. Depois dessa sequência, faz pareação. Então, vai trabalhando de várias maneiras sem infantilizar, mesmo que o material seja infantil. Sim. Entendeu? Mas eu vejo muito vocês adaptando esses materiais, né? E mesmo com o baralho, entendeu? Muitas vezes a gente apresenta o baralho, não gosto de jogar. Não, mas nós não vamos jogar, nós vamos usar o baralho. Olha como é que o baralho é. Ele tem números de 1 a 10, ele tem letras, vamos usar só de 1 a 10? É como se eu pegasse um outro número só, né? Numa folha de papel. Então, com esse baralho, não é o jogo que está remetendo a cabeça dele lá para coisas ruins, vamos dizer, ou proibitivas, mas então o jogo ali de 1 a 10, por exemplo, dois baralhos de jogo de 1 a 10, ele já pode, com aquelas cartas na mesa, como é que você separaria? Ele vai olhar ali, mas eu não vou poder dizer para ele, pega tudo que for vermelho, bota junto, pega tudo que é preto, bota junto. Ele vai olhar e a cabeça dele vai pensar, poxa, mas ela está me pedindo para botar coisas juntas? Aí ele vai olhar aquilo ali e ele vai achar, por exemplo, que eu posso botar o 1 com 1? Isso, o 2 com 2. Pode botar o 2 com 2. Aí ele fez isso. Aí se ele botou o 1 preto com um vermelho. Tá, eu vou perguntar para ele, tá, e por que você escolheu um preto e um vermelho? Aí a gente vai mediando para que ele perceba por que ele eu botei, porque 1 com 1 é igual. Sim. Então tá, e as cores? Né? E se eu boto assim, ó, um preto de espada com um preto de paus, o que eu fiz aqui? Para ele ver, não, olha, tem figuras diferentes, mas são pretas. Entende? Então vai levando as relações de aprendizagem para que ele vá manipulando aquilo ali, né? Vá fazendo a função executiva, vá trazendo o raciocínio, vá trazendo a linguagem. Olha o que ele fez. Ele juntou número. Aí ele pegou, agora junta de outro jeito. Ele pega todos os vermelhos. Ele fez um pareamento por cor. Daqui a pouco ele pode... Entende? Então, é isso que a gente vai levando. E hoje você tem trabalhado com estimulação cognitiva no Centro de Saúde do Idoso, que é da Prefeitura. Isso. E você também tem um grupo que atende ali na Vila Nova, perto lá do Hospital da Unimed, isso, né? Então, no grupo lá que você tem, no particular, eu já tive lá, que vocês me convidaram uma vez para dar uma palestra lá para eles, né? É um grupo que é de pessoas que estão bem, que não tem aparentemente nenhum grande déficit cognitivo, né? Mas eles vêm para preservar, para manter
a questão da cognição. Isso. É isso mesmo? É isso. Tá bem. E como é que a gente encontra isso? O pessoal está lá em casa, quer encontrar esse grupo lá, que trabalha lá na clínica aqui onde você trabalha lá. Esse da Vila Nova? Isso. Esse da Vila Nova é no estúdio Viver Ativo, ali na Casimiro de Abreu. E é quinta-feira de 2 até 3h30. Geralmente quando as pessoas, eles podem ir lá, né, conhecer o espaço, porque além dessa oficina de estimulação cognitiva, tem outras coisas de dança que as outras professoras fazem. E se quer da estimulação cognitiva, pode ir fazer uma aula experimental, pegar mais informações e só começar a participar do grupo. Que legal. É desse jeito. Tá bem. Ângela, a gente está chegando no fim do nosso programa. Queria muito agradecer essa conversa, assim, muito importante, essa comunicação que a gente fez, né? Do escutar, do ver, do falar. E te agradecer muito, assim, né? Então, para você se despedir dos nossos espectadores, né? E me despedir de você também. Também, mas muito obrigado, né, por estar aqui, Ângela. Acho que essa conversa é essencial, né? Então, eu também gostei até de vir aqui hoje, né? Quero dizer e deixar claro, assim, que a fonoaudiologia é muito ampla, né? Ela está em todas as situações. Aqui, por exemplo, na TV Galega, os fonoaudiólogos também têm área de atuação, com os jornalistas, com os apresentadores, para habilitar e reabilitar a voz, fala e fluência, né? Tudo isso. Então, a fonoaudiologia não é só nas doenças, ela é também no curso do desenvolvimento, no crescimento, no desenvolvimento, né? E tem várias áreas de atuação. O que precisa é a gente se expor, ser mais, né, mais clara para poder buscar os nossos espaços e ter os entendimentos, assim, né, das políticas públicas, da sociedade privada, enfim. É isso. E quando precisar de alguma outra coisa, a gente volta, Mário. Tá bom. Obrigado, Ângela. Obrigado a todos que estão em casa, né? Lembrando, né, comunicação é essencial. Escutar bem, falar, se comunicar, estimular a nossa cognição é essencial. Ângela, obrigado por você estar aqui e voltaremos, né? Tá, obrigado, Mário. Obrigado. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.